Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o novo filme de Jogos Vorazes que acabou de chegar nos cinemas, mas a gente vai fazer isso com spoilers, tá bem? Antes de mais nada, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Vamos lá? Então, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um filme baseado no livro de mesmo nome lançado pela Suzanne Collins durante a pandemia. E nesse livro a gente vai acompanhar a história de um presidente Snow na juventude. Então ele ainda não é o presidente Snow, ele é só Coriolanus Snow, um jovem que tá ali estudando, que tem o sonho de ir pra faculdade, de se tornar alguém na vida. Um garoto também que tem uma família de prestígio, mas que empobreceu com a guerra, a primeira guerra dos distritos contra a capital. Então ele tá tentando ali manter uma imagem de que tá tudo bem com a família dele. A família dele hoje é só ele, a prima e a avó, mas na verdade eles não têm dinheiro nenhum para nada. A gente vai acompanhar também a 10ª edição dos Jogos Vorazes e a gente vai ver que naquela época os jogos não tinham o apelo que mais tarde terão com a capital, com os moradores da capital, e que não tinham realmente a adesão das pessoas, as pessoas não assistiam, os jogos eles não eram atrativos para o público. E aí o que a gente vê é justamente a organização dos jogos tentando mudar isso, tentando trazer elementos que possam transformar os Jogos Vorazes em algo que as pessoas de fato queiram assistir. Uma das ideias para fazer isso acontecer é justamente trazer alguns estudantes da academia, que é a escola ali da capital, para mentorar os tributos daquela edição. Por esse motivo, o Snow ele se torna mentor da tributo feminina do Distrito 12. E aí no filme a gente vê que ele é designado para ser o mentor da tributo feminina porque o reitor da academia e também idealizador dos Jogos Vorazes, né, criador dos Jogos Vorazes, o Casca Hayboron, não vai com a cara do Snow e tá querendo prejudicá-lo. E aí ao longo do filme a gente descobre os motivos para isso também. E aí o Snow ele se vê sendo mentor de uma das concorrentes mais fracas, de uma das concorrentes menos prováveis a ganhar os jogos. Só que ele consegue virar esse jogo, especialmente pelo fato de que a Lucy Greybird, que é a atributo do Distrito 12, ela é muito boa com as câmeras, ela é uma performer, e aos poucos ela vai conquistando a audiência através da sua música, através do seu charme, e ela se torna uma das favoritas, e provavelmente, como vocês já assistiram, ela ganha os Jogos Vorazes. Só que no meio disso tudo, o Snow começa a se apaixonar por ela e vice-versa, né? Aparentemente eles têm ali um envolvimento romântico recíproco. Só que como o Snow ajuda a Lucy a roubar em alguns momentos ali dentro dos jogos, isso é descoberto e ele eventualmente é mandado depois do fim dos jogos para se tornar pacificador. E aí ele pede para ir pro Distrito 12. No filme ele compra com seu último centavo a saída dele pro Distrito 12, porque ele seria mandado para outro distrito, pro Distrito 8. E aí a gente vê então o pós-Jogos Vorazes também, onde temos o Snow vivendo no Distrito 12 por um breve período de tempo. E aí tudo isso também faz com que as dinâmicas da trilogia original sejam aprofundadas, traz mais camadas para as dinâmicas da trilogia original, né? Porque a gente tem aqui uma história de origem de vilão. O Snow, ele é o vilão da trilogia original, né? Ainda que, na minha visão, o grande vilão da trilogia original não seja uma pessoa especificamente, né? E seja todo o contexto ali de guerra, de política, de capitalismo, de, enfim, maldade humana. O Snow, ele representa essas coisas na trilogia. E A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes consegue trazer novas camadas, novos elementos pra se aprofundar nessa história. Eu disse no meu vídeo, sem spoilers, que eu tinha tido um problema principal com o filme. O livro de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um livro enorme. Ele é muito grande e ele tem 3 partes, assim como o filme também é dividido em 3 partes. Inclusive, eu acho que não tinha necessidade dessa divisão específica na tela. Eu acho que o filme poderia só ir mostrando pra gente os acontecimentos sem precisar dividir o filme em 3 partes. Mas o livro ele é dividido em 3 partes e no livro faz sentido. E o livro da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes tem quase o dobro, eu acho, de páginas dos livros da trilogia original. Ou seja, a história é muito maior. Tem um número muito maior de acontecimentos. Muita gente tinha dito que achava que o livro deveria ser dividido em 2 filmes. Eu não acho, porque eu acho que um segundo filme não se sustentaria diante do público. Eu acho que as pessoas assistiriam o primeiro e de repente não teriam muito interesse pra assistir um segundo filme, então tinha que ser um filme só. Mas na verdade, na minha opinião, eu acho que talvez isso não deveria ter sido nem um filme, isso deveria ter sido uma série. Porque quando a gente olha pro filme, é um filme que tem muitos acontecimentos, é um filme muito longo, ele tem 2 horas e 40 minutos de duração, ele chega a ser um pouco cansativo em algumas situações, em alguns momentos, e é um livro que tem um ritmo que não traz fluidez, não traz dinamismo, porque as coisas precisam acontecer uma atrás da outra pra gente dar conta de abordar
tudo que tem no livro. O filme ele não traz grandes mudanças, ele é uma adaptação muito fiel ao livro. Eu acho que as mudanças que existem, elas existem justamente pra otimizar tempo, e eu gosto delas, eu vou mencionar algumas ao longo desse vídeo aqui. Só que quando eu olho pro todo do filme de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu acho que ele tem um ritmo que não funciona tão bem, porque não é muito fluido. Na primeira parte do filme, né, na parte 1 da história, a gente tem cena atrás de cena, e essas cenas elas não têm o impacto que elas precisariam ter, que elas poderiam ter, não é nem que elas precisariam ter. Porque a gente tem uma cena atrás da outra. O filme começa, a gente vê o Snow indo pra escola, e aí ele descobre que ele não vai ganhar o prêmio que ele achou que ia ganhar, porque agora ele vai ter que se provar como mentor dos jogos. A gente vê a colheita da Lucy, também é uma cena que é pra ser super impactante, e ela acontece assim. Aí disso a gente já vê os tributos chegando na capital e eles indo pra jaula. Eles estando numa jaula não tem o impacto que deveria ter, porque caralho, a capital tá botando esses jovens dentro de uma jaula de zoológico. E aí, claro, a gente vê isso no filme, mas a gente já passa pra frente muito rapidamente, né? A gente já vê, por exemplo, uma tributo matando a Arachne. E isso também não tem o peso que deveria ter, porque a tributo só mata a Arachne porque a Arachne tá ali brincando com comida. Eles estão morrendo de fome, a capital não dá comida pros tributos nessa época. E aí a Arachne tá ali mostrando comida na cara da tributo e brincando e fazendo, ai, tenta pegar, ai, não. E aí a tributo tá morrendo de fome, literalmente. Ela tá starving, né? Ela tá passando muita fome. E aí ela mata a Arachne pra pegar essa comida. Então, olha o exemplo disso, olha o que isso tá querendo dizer pra gente, né? Isso tá querendo dizer que até na necessidade mais básica que a gente tem como ser humano, as pessoas da capital estavam ali humilhando e passando por cima. E eu acho que o filme não dá tempo pra gente absorver isso. Depois disso, a gente já tem a cena da Clemência com as cobras, né? A Clemência, no filme, ela decide fingir que foi ela que escreveu o projeto dela e do Snow pra Doutora Gao. No livro é um pouquinho diferente, porque no livro o Snow diz pelos dois que foram os dois que escreveram. Não tem isso da Clemência tentar sair por cima da história, mas essa mudança não faz muita diferença, então tudo bem, né? Mas aí a Clemência, ela é mordida pelas cobras da Doutora Gao. No livro, isso é todo um arco narrativo da história. No filme não tinha tempo pra isso, então ela não é sequer mencionada nunca mais. Então essa cena só serve pra depois o Snow entender que ele precisa colocar o cheiro da Lucy dentro do aquário das cobras pra que as cobras evitem mordê-la na arena, né? Então é só para isso, mas a gente não tem as discussões e as reflexões que esse arco narrativo da Clemência traz, porque ela sobrevive, ela fica muito tempo no hospital, ela é mudada pra sempre, e ela volta como mentora dos jogos também. O tributo dela, ele sequer é mencionado, né, como tributo dela no filme, porque a gente não tem uma mentora, né? A gente tem ali o tributo dela, tudo bem, ele faz parte da história, mas a gente não vê ele sendo mentorado, porque ela é apagada do filme depois do momento que ela é mordida. Então essa cena só serve para isso. Eu acho sim que o filme ele faz boas pequenas mudanças para otimizar a história. Por exemplo, no livro é um outro prêmio que o Snow tá de olho no começo da história, e aí só depois surge o prêmio Plinth. No filme, o prêmio Plinth já é o objetivo desde o começo. E eu acho que é uma mudança pequena, mas que otimiza alguns acontecimentos, que traz uma objetividade maior para essa história. Tem várias outras pequenas mudanças ao longo do filme também, que elas são necessárias justamente pra gente otimizar os acontecimentos, deixar os acontecimentos mais rápidos, né? Só que ainda assim, eu acho que não tinha o que fazer com esse filme. Não tinha o que fazer. Porque o livro, ele é muito extenso. O filme já tem 2 horas e 40 minutos de duração. Então tem muitas coisas que iam ficar mais superficiais. Tem muitas coisas que iam ficar de fora. Tem muitas coisas que não iam funcionar no filme, a menos que esse filme não fosse um filme, fosse uma série. A minha parte favorita do livro é justamente entender como está a capital, entender como os jogos vorazes funcionam nessa época, entender as nuances de tudo que tá acontecendo. E aí, no filme, a gente não tem tempo pra fazer isso. Eu acho que o filme ele perde as sutilezas, ele perde os detalhes da história, que pra mim são que deixam a história ainda mais rica. Uma outra coisa que o filme perde, e aí não é uma exclusividade desse filme em específico, mas tudo bem, é que o livro, ele não é narrado em primeira pessoa, mas ele é narrado em terceira pessoa a partir dos pensamentos do Snow. Então a gente sabe o que o Snow tá pensando o tempo todo. E os pensamentos dele trazem também mais camadas, mais profundidade pros acontecimentos. Eu sinto que no filme, a gente tem uma virada muito brusca do momento em que o Snow deixa de ser um garoto querido, normal, que tá ali apaixonado pela Lucy, que se importa com os Sejanos e que se importa com as coisas ao seu redor, para um vilão. Pra mim isso é muito brusco. E no livro, desde o começo, a gente vê muito claramente essa dualidade, né?
Porque ao mesmo tempo em que, sim, o Snow quer fazer o que é certo pelo seu país, acima de tudo ele quer fazer o que é certo pra si mesmo. Ele é a pessoa, ele é muito egoísta, então ele quase mente pra si mesmo dizendo que ele é altruísta, que ele se importa com as outras pessoas, com as outras coisas, mas no fim das contas, o tempo todo, ele tá se importando com ele mesmo, é sempre sobre ele. Quando ele entra na arena pra tirar os Sejanos, ele entra, mas não pra salvar o amigo, ele entra porque ele é obrigado, porque ele precisa. Quando ele ajuda a Lucy a ganhar os jogos, não é pela Lucy, é por ele mesmo. Tudo que ele faz é por ele mesmo. E aí eu acho que no filme isso não fica tão claro. O relacionamento também do Snow com a Lucy, no livro, ele, em alguns momentos eu até consigo acreditar que ele de fato se importa com ela, que ele de fato está apaixonado por ela, porque ele tem esses pensamentos meio controversos o tempo todo, mas por vezes a gente fica, talvez seja só ciúmes, talvez não seja esse egoísmo, talvez não seja essa ruindade que ele tem dentro de si, né? Talvez ele esteja mesmo apaixonado por ela. E se os dois ficassem juntos, qual seria o rumo dessa história, né? Pra onde as coisas iriam? No filme, quando eles decidem flertar um com o outro, eu também acho que é assim, ó, muito, muito rápido. Eu acho que a parte que mais flui bem pra mim é a parte dos jogos, que é a segunda parte. Eu acho que tem uma fluidez melhor mesmo, tem um ritmo melhor. E aí a gente chega, então, na terceira parte, em que, de novo, a gente tem o problema da primeira. As coisas acontecem muito rápido. Os jogos acabam, o Snow já vai pro Distrito 12, ele se encontra com a Lucy, ele conhece o bando, ele percebe que tem algumas movimentações rebeldes acontecendo, ele já entrega os Sejanos, a gente já tem o momento em que ele mata as pessoas ali no distrito, e aí a gente já vai pro clímax, que é a Lucy fugindo, e o Snow percebendo que a única ponta solta pra tudo recair sobre ele é a Lucy, então ele decide tentar se voltar contra ela, né? Tudo isso no filme acontece muito rapidamente. Eu gosto muito da finalização, eu gosto muito do clímax, do momento das cenas finais ali em que o Snow se vira contra a Lucy, essa sequência final toda eu gosto bastante, mas o que vem antes disso, pra mim também acontece rápido demais. Uma coisa atrás da outra, sem dar tempo pra gente processar as informações. Mas eu falo todas essas coisas tendo em mente que eu não sei o que o filme poderia fazer pra resolver esses problemas. É o que eu falei, eu acho que não tinha solução. Eu acho que era muita história pra pouco tempo de filme e eles fazem o que eles podem. E a gente ainda tá falando sobre um filme de Jogos Vorazes. A gente ainda tá falando sobre uma das maiores franquias de todos os tempos, entendeu? Ainda que eu tenha alguns problemas com a história, eu não acho que o filme é horroroso. Eu acho que o filme tem uma qualidade técnica incrível. Eu acho que toda a parte visual é muito maravilhosa. Toda a parte visual da capital, né? A gente vê a construção de cenário, a construção de ambientação da capital 64 anos antes dos acontecimentos da Katniss. É muito legal, é muito interessante. A gente tem toda essa parte de produção muito, 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 muito bem feita, né? A gente tem a parte musical da série, que eu gosto bastante também. A gente tem uma personagem, que é a Lucy Gray, que ela é muito diferente da Katniss, apesar das duas virem do mesmo lugar. E a Lucy, ela é uma performer, ela tá ali pra entreter o público, e ela faz isso muito bem. E isso conversa bastante com o problema que os Jogos Vorazes estão tendo nesse momento, né? Porque não tem entretenimento suficiente, as pessoas não estão engajando porque os Jogos Vorazes não as entretêm. E aí, enquanto a Katniss tinha muita dificuldade em entreter, a Lucy faz isso e muda os Jogos Vorazes pra sempre, né? E ao lado do Snow, que também traz ideias novas, os dois conseguem de fato mudar o curso dos Jogos Vorazes, porque o Snow também é quem traz a ideia das apostas, dos moradores da capital poderem apostar e torcer para determinados tributos financeiramente, né? Ser patrocinador desses tributos. Isso é algo que perdura depois até os Jogos Vorazes da Katniss. Então a gente vai vendo essas coisas sendo construídas. Isso é muito legal. Eu acho que, pra mim, eu gosto muito quando a Rachel Zegler abre a boca pra cantar. Eu acho que a atuação da Rachel Zegler, em alguns momentos, me incomoda um pouco. Eu acho que ela não entrega o que eu esperava exatamente da Lucy, mas ela faz isso quando ela tá cantando, quando ela tá no seu habitat natural ali, né? Porque a Rachel Zegler é uma cantora excepcional. Então, o momento em que ela abre a boca, ela já tá ali entregando vocais, entregando arrepios, porque eu fiquei realmente arrepiada do começo ao fim, todas as vezes que ela abria a boca pra cantar, e as músicas que ela cantava, o momento em que ela canta The Hanging Tree, que é uma música da trilogia original também, tudo isso é muito incrível. Eu acho que, sem dúvidas, pra mim, a melhor coisa do filme é o Tom Blythe, que interpreta o Coriolanus Snow. Ele entrega uma atuação surreal de boa, o tempo todo ele tá ali presente, entregando exatamente o que ele precisa entregar pra esse personagem. E eu disse pra vocês que às vezes a gente perde nos pensamentos, né, em não ter os pensamentos do Snow, mas eu acho que o Tom Blythe faz tudo o que ele pode e um pouco mais pra compensar isso com as expressões dele. Então ele é
o maioral, ele é a maior coisa desse filme. E claro, a gente tem também dois grandes nomes da atuação no elenco, que são o da Viola Davis e o do Peter Dinklage, que são respectivamente de How to Get Away with Murder e Game of Thrones, e os dois estão muito bem. Os dois estão muito, muito, muito bem no filme. Eles são nomes de muito peso, né, que estão ali pra apoiar mesmo a atuação do Tom Blythe. Eu acho que isso funciona. Eu acho, entretanto, que tem personagens bem coadjuvantes, e não é nem os coadjuvantes principais, são os coadjuvantes dos coadjuvantes, que aparecem em cenas específicas e que não entregam atuações muito convincentes. Por exemplo, a filha do prefeito. Eu não gosto da atuação que a atriz da filha do prefeito entrega. Eu acho que fica muito difícil de acreditar no que ela tá contando ali pra gente. Essa narrativa dela é um pouco solta, né? Ela também tá ali no meio das várias coisas que estão acontecendo, mas tem alguns momentos em que ela aparece e que eu não acho que ela tá atuando da forma que eu gostaria de ver, que eu acho que ela deveria estar. Tem alguns outros personagens bem coadjuvantes que também pecam nisso e aí me incomodaram levemente. Mas, de novo, a gente ainda tá falando sobre uma adaptação de Jogos Vorazes. É o filme que eu menos gosto da franquia. Mas a régua já é muito alta, então isso não quer dizer que o filme ele é ruim, horroroso. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que ele tem um problema de ritmo, porque é muita coisa pra contar. E acho que isso é natural. Mas ainda assim, é um filme de qualidade. É um filme que quem gosta da trilogia vai gostar de assistir. O filme ele é longo. Em alguns momentos você fica ali um pouco cansado pela duração do filme mesmo. Mas ele tem uma parte técnica muito boa, ele tem boas atuações. Ele tem uma história boa que tá sendo contada. Ele traz também boas referências à trilogia original. Então a gente vê uma referência à planta que deu nome a Katniss. A gente vê Hanging Tree. A gente vê também, o que mais? Tem outras coisas que aparecem, eu não vou lembrar agora direto. Mas tem uma frase também que o filme traz de mudança e que é uma referência à trilogia original. Porque no filme, a Doutora Gao, ela tá disposta ali a não deixar ninguém vencer os Jogos Vorazes. O que também não faz muito sentido se você pensar, né? Mas eu entendo porque a cena tá nesse filme. Que é o momento em que ela joga as cobras na arena e ela não quer que ninguém sobreviva. E aí a Lucy é a última remanescente, porque ela tá ali no canto, né? Cantando, encantando as cobras. E as cobras, elas têm o cheiro da Lucy, então não irão atacá-la por causa disso. E aí todo mundo começa a pedir pra Doutora Gao deixar a Lucy ganhar, tirar a Lucy da arena e deixá-la como a ganhadora dos Jogos Vorazes, né? E o Snow vira pra Doutora Gao nesse momento e diz: a gente precisa ter um vencedor, os jogos precisam ter um vencedor. E aí isso se conecta com o final do primeiro filme, né, da trilogia. Porque a Katniss sabe também que é necessário ter um vencedor e essa mudança no filme da cantiga faz com que a gente crie bagagem pro Snow decidir que sim, a gente precisa de um vencedor no primeiro Jogos Vorazes da Katniss, né? Então eu acho que tá tudo muito bem amarrado nesse sentido, tem boas referências. Quem é fã da trilogia vai olhar, alguns momentos vai falar: nossa, olha isso daqui, olha essa referência, olha essa menção. A gente tem também uma participação do ator que faz o presidente Snow no futuro, né? Brevemente ali no final ele aparece através de narração. Outras coisas que eu gosto bastante no filme também são: a perspectiva que o Sejanus traz pra história como um garoto do Distrito 2, que a família ascendeu pra capital, mas que não sente que se encaixa ali, porque ele tá dividido, né? Agora ele é parte da capital, ele é parte da comunidade que permite que os Jogos Vorazes aconteçam, agora ele se torna ainda mais parte como mentor também, mas o coração dele ainda tá nos distritos porque ele sabe que ele poderia ser um dos tributos dos jogos se tudo não tivesse acontecido com a família dele, se eles não tivessem enriquecido e se mudado pra capital. E ele ainda quer defender o seu povo também. O seu povo é o povo dos distritos. Então a perspectiva que ele traz pra tudo isso é muito legal. A perspectiva que ele traz também se associando aos rebeldes. E a gente vê então o Snow se voltando contra ele no final da história, né? E uma outra coisa que eu gosto muito do filme, e que eu também gosto no livro, é o final em aberto. Porque a gente não sabe se a Lucy Greybeard morreu ou não, se o Snow matou ela ou não, se ela sobreviveu ou não. Isso é, de fato, propositalmente um mistério, né? Porque o Snow, ele é mordido pela cobra da Lucy. Ela propositalmente coloca a cobra dela para mordê-lo quando ela percebe que ele tá prestes a se virar contra ela. E aí isso significa que o Snow, ele tá com veneno de cobra por todo o seu corpo. Então não dá pra saber na reta final ali do confronto dele com a Lucy o que é real e o que não é. A gente não sabe se de fato ele atirou na Lucy, se ele conseguiu acertá-la. E a Lucy desaparece, ela nunca mais é encontrada. Então, já diria Taylor Swift, né? Nobody, no crime. O corpo dela não foi encontrado. Então, será que ela morreu? Eu gosto de pensar que não. Eu gosto de pensar que ela sobreviveu e que ela, sei lá, foi pro Distrito 13 e cresceu por lá e morreu por lá e etc. Eu gosto de pensar essas coisas, não sei o quanto disso é real ou não, porque como eu disse pra vocês, o objetivo é justamente ser um mistério, tal qual a música que a Lucy canta sobre a menina que tem o mesmo nome que ela. Outra coisa que eu gostei muito que o filme trouxe, e que é uma coisa que não acontece no livro, foi o início da ruptura entre o Snow e a Tigris. A Tigris, ela é interpretada pela Hunter Schafer, que é uma atriz que eu adoro, e é muito legal porque a Hunter, ela é uma atriz trans,
E aqui ela tá fazendo o papel de uma mulher cis. Não necessariamente a Tigress é trans, na verdade não tem por que ela ser trans nesse contexto todo, né? Isso não faz parte da identidade da personagem. Então é muito legal a gente ver atrizes trans tendo oportunidades assim. E ela tá muito bem como Tigress, eu gosto muito dela. E ela é o ponto de afeto que o Snow tem ao longo da história toda. Porque, de fato, o Snow, ele ama a sua prima. Só que a sua prima tá o tempo todo ali se sacrificando por ele, fazendo de tudo por ele, porque ele é egoísta, ele deixa as pessoas fazerem isso por ele, né? Fazerem tudo por ele. E aí, o filme vai se caminhando pro final e o Snow, ele é recebido de volta na capital pela Doutora Gao e ele começa a estar mais envolvido com as questões políticas dos Jogos Vorazes, da capital em si, e é assim que ele começa a traçar o seu rumo até a presidência de Panem, né? Mas no final do filme a gente percebe que a Tigress já está percebendo que o primo mudou muito. E tem um momento anterior a esse que ela fala pra ele que eu sei que você tem esse ímpeto de querer se parecer com seu pai, mas tudo que eu lembro do seu pai é o olhar de ódio que ele tinha nos olhos. E aí o Snow, ele termina o filme justamente com esse olhar de ódio. E aí o Snow vira pra Tigress e pergunta, como eu tô, né, tô bonito? E aí a Tigress responde, você tá parecidíssimo com o seu pai. Então isso fazendo uma referência a essa outra frase anterior que ela disse. Então tem o início desse distanciamento entre os dois. E a gente sabe que a Tigress é uma personagem que aparece em A Esperança Parte 2. E é quem abre caminho pra Katniss e pra sua equipe entrarem na capital pra matarem o Snow. Ou seja, muito aconteceu do momento em que eles eram primos que se importavam uns com os outros, até o momento em que a Tigress decide que quer, de fato, ver o Snow morto no futuro. Então eu gosto que o filme já traz esse detalhezinho aí na reta final da história. Então eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês. A gente tem poucas mudanças, é uma adaptação fiel sim, mas é uma adaptação que, como eu disse, tem um ritmo um pouco apressado, porque não tinha o que fazer, a história é muito longa, mas é muito, muito gostoso estar vendo um novo momento do tempo de Jogos Vorazes sendo adaptado pro cinema. Eu gosto muito dessa franquia, né? É a minha trilogia de livros favorita, é a minha franquia de livros favorita. Eu amo os livros, eu amo os filmes. Em Chamas é o meu livro favorito da vida. Eu sempre digo que se eu sou uma pessoa politizada hoje em dia, se eu entendo minimamente de política hoje, essa chama começou com Jogos Vorazes, né? Porque foi onde eu comecei a me interessar por esses assuntos. Então eu sou muito grata a essa história, eu sou apaixonada por essa história. Eu acho que é uma franquia cinematográfica praticamente perfeita. Então esse novo filme, ele ainda é um filme de muita qualidade. Ele só tem algumas questões, por esses motivos todos que eu já conversei com vocês ao longo desse vídeo. É isso que eu tinha pra dizer, eu quero saber o que é que vocês acharam do filme, comentem aqui embaixo. Tá tudo bem se vocês tiverem gostado, tá bom? Tá tudo bem se vocês não concordarem com as minhas opiniões, as pessoas têm opiniões diferentes, as pessoas absorvem conteúdos de entretenimento de forma diferente, então é só isso mesmo. Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê muito em breve pra continuar falando sobre Jogos Vorazes sempre que for possível. Então me sigam também nas redes sociais porque às vezes lá eu consigo fazer isso com mais frequência. @mariasbianchini no Instagram e no TikTok. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!